Bom dia, gente. Hoje é dia de ExtraCast e já vou passar a bola para titular do programa. Eu vou só acompanhando e de vez em quando perguntando também, que eu gosto de saber das coisas. Então, o ExtraCast, que é parceiro do Extra Classe e parceiro do Café com Política, né? Então, acompanhe mais um tema importante que Karine traz hoje aqui com a nossa convidada Maria Cristina. Meninas, bom dia, bem-vindas ao nosso querido ExtraCast, nosso Bom episódio, dia. acho que 6 ou 7. Eu vou organizar dois. Episódio número 5. Bom Bom dia. dia, gente. Hoje nós vamos trazer um assunto muito complexo, mas muito importante da gente falar também. A gente vai falar sobre a difícil escolha entre babá e hotelzinho. E hoje eu convidei Maria Cristina para conversar um pouquinho sobre essa temática com a gente. E ela vai se apresentar, contar um pouquinho para vocês da formação dela, com o que ela trabalha, por que eu achei ela uma autoridade nesse assunto. Então, se apresente, Cris. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, tratando de um assunto assim que é a minha realidade, né? Trabalho na área, inclusive, que a gente o tema que a gente vai discutir, mas antes de trabalhar nessa área, eu sou mãe e fui usuária de Cristina, serviço. um momentinho. Você quer que eu troque o... Pronto, então, enquanto a gente... Aqui é ao vivo, então, ao vivo a gente tem sempre que estar acompanhando a troca direitinho, é porque Tá bom. o microfone deu uma desestabilizada. Marinho já vai dar uma... Marinho é o mago disso. E Cristina vai continuar a fala dela, se apresentando para vocês e falar o tema que ela foi convidada pelas meninas do ExtraCast, pela produção, para conversar com nossa audiência. Bom dia, Cristina. Continuando a sua fala. Bom dia, bom dia. Então, esse tema, para mim, está muito dentro da minha realidade. Como eu disse, sou pedagoga, trabalho na área de educação infantil, né? Tenho um espaço que recebe crianças a partir dos 10 meses. Então, antes disso, eu sou mãe e fui cliente desse serviço. Que bom. Por essa angústia, né? E aí, volto para o mercado de trabalho, deixo minha filha em casa com babá, deixo com a avó, coloco numa creche, vai para a escola. É um tema bastante polêmico, mas que é a realidade, né, da maioria aí das mães empreendedoras ou que trabalham no mercado privado. E a gente precisa falar sobre isso, porque isso angustia muitas vezes nosso coração. E isso pode ser até mais tranquilo. Eu acho que quando a gente tem mais informação, a gente vai ficando mais relaxada, né? Em poder trabalhar e educar nossos filhos e criar e oferecer o que a gente pode de melhor para eles. E eu acho que é isso que é o mais importante. Eu pensei da gente dividir essa temática em 3 fases que eu acho assim um marco, né? Primeiro, as crianças até 1 ano de idade, porque o tipo de preocupação que a gente tem com os bebês é, assim, ainda, eu acho mais, sei lá, mais forte essa questão de querer estar com o bebê. E Minha depois... mãe só deixou eu botar a minha filha na creche quando ela completou 1 ano. Até 1 ano ela dizendo, né, eu me viro. É isso, né? Então, a gente pensou nisso, de dividir entre 4 meses, mais ou menos, que é quando precisa voltar para o mercado de trabalho até 1 ano, os prós e contras do serviço de babá e do serviço de hotelzinho, e de 1 até 3 anos, que é uma idade que a criança ainda não tem a obrigação de estar na escola matriculada no ensino regular, e a partir de 4 anos, que a criança ela já tem essa obrigatoriedade de estar na escola e precisa, no turno oposto ainda, dos cuidados, né? Seja da babá, seja do hotelzinho, e a gente vai falar dividindo nessas 3 partes. Então, a primeira parte, que até a Sinara já trouxe aqui a experiência dela, ó, até 1 ano minha filha não foi para o hotelzinho. Não deixou. Então, vamos falar os prós e contras dessa faixa etária. Só até 1 ano primeiro. Eu tinha essa segurança, era a minha mãe, a avó. A avó. Então, Cris, fala pra gente
O que você orienta quando as famílias lhe buscam, a criança ainda é bebezinha? Como que é? O que você acha também? O que é positivo do hotelzinho nessa faixa etária? O que é negativo? O que é positivo do serviço de babá e o que é negativo também? Bom, eu busco atender as famílias como me colocando no lugar. Começa por aí. Porque eu estive nesse lugar, então eu sei muito bem essa angústia, entendo essa angústia que a mãe tem quando precisa voltar. E aí, será que vão cuidar como eu cuido? Será que vão oferecer a refeição da maneira como eu quero que ofereça? Será que vão manter uma rotina de sono, a rotina de brincar? Então, eu passei por tudo isso, então eu procuro atender essas famílias, lembrando muito da minha realidade, né, anos atrás. Então, qual é a minha orientação? Realmente, com 4 meses, existe a necessidade de você voltar para o mercado? Não há outra alternativa? Tem mais um mês aí, vai ganhar mais um mês de férias, consegue esticar aí pelo menos até os 6 meses de vida da criança? Se puder, melhor, né? A gente sabe que um ambiente coletivo, o maior risco para essa faixa etária é realmente o acesso a um ambiente onde os vírus circulam com mais frequência, né? As bactérias circulam. Então, a gente tenta preservar por um tempo maior possível a criança num ambiente mais seguro, né? Esses primeiros meses, uma bronquiolite, ela pode desenvolver para algo mais sério, ela pode evoluir de forma negativa, então a gente tenta segurar. A primeira pergunta que eu faço para a família é: realmente é necessário? Não tem outra alternativa? Tem alguém de sua confiança? Porque aí é onde a gente começa a falar sobre os prós de continuar em casa, né? Tem alguém da sua confiança que você possa deixar e você volte para o trabalho tranquila? Não tem. A avó já voltou para o mercado de trabalho, a avó também trabalha, não tem rede de apoio? Aí a gente recebe, né? A gente oferece o melhor possível, né, dentro daquilo que está sob o nosso controle, a gente consegue oferecer para essa criança. E aí a gente vai colocando na balança, né, esses prós e contras. Por exemplo, na minha época, quando eu tive que voltar a trabalhar, eu primeiro logo pensei numa babá. Vamos deixar em casa, é mais seguro, eu vou ficar mais tranquila, é um ambiente controlado, eu vou conseguir manter a amamentação, eu vou ordenhar e eu vou ter certeza que vão dar o leite da maneira como eu quero, porque a gente não quer que coloque na mamadeira, quer que dê no copinho, e aí você já pensa, se for para um hotelzinho, não vão botar num copinho. Foi o que eu fiz com a minha primeira filha lá em Recife, que eu tive que fazer isso aí tudo, né? Tive que ter uma babá, porque já era diarista, virou babá, porque eu tive que voltar a trabalhar, né? Até antes dos 4 meses, mas aí a minha chefe me deu todos os momentos que eu precisava, né? De continuar amamentando e graças a Deus deu certo. E a pessoa era uma segunda mãe, digamos assim, não era uma babá. Então, ela é muito querida. Então, a gente tem que dar sorte também, né? É verdade. Nesse momento também. É verdade. Na minha época, quando eu tive essa necessidade, a gente conseguiu uma pessoa de confiança. Mas aí a gente já caiu no primeiro contra de ter alguém em casa, de escolher por colocar uma babá. Ela era do interior, eu tinha o benefício de ter ela a semana inteira, de segunda a quinta, aliás, que começa aí o problema. De segunda a quinta eu tinha ela, e ela podia dormir em casa, então a gente fez um acordo com ela que incluía também o noturno, mas ela tinha que voltar para a casa dela na sexta-feira. E aí, assim, eu trabalho na sexta-feira. Com o que eu ia deixar? Então, já começou colocando esse empecilho, né, nessa opção. E aí avaliamos, bom, então vamos buscar um ambiente, né, vamos buscar uma creche, um hotelzinho, vamos lá. A minha filha, ela já teve crises, né, de gripe, né, de bronquiolite muito cedinho, então minha maior preocupação era essa. Então eu chegava nos ambientes, aquele ambiente fechado, que não tinha uma ventilação, eu já ficava preocupada. Meu Deus, vai adoecer, e aí eu vou ter que de todo jeito largar o emprego para poder cuidar, porque a gente, né, quer priorizar, né, sempre os filhos. Vou ter que deixar para poder cuidar, e aí como é que eu faço? Então, assim, acabou que eu não escolhi nenhuma coisa nem outra. Eu decidi largar o emprego para ficar com ela. Mas nem sempre a família tem essa condição, né, de
realmente deixar uma dos chefes da casa, porque a mulher também não deixa de ser, deixar o trabalho e se dedicar exclusivamente à maternidade, né? E aí é onde a gente começa todo aquele processo de será que realmente assim eu vou conseguir voltar, então, quando ela tiver já maiorzinha, eu vou conseguir uma recolocação? Porque eu tive que pedir para sair, né, uma exoneração. Então, eu vou ter que fazer um novo concurso, ou eu volto para... E aí, o que eu faço? Então, assim, é um momento de muitas dúvidas, mas, assim, foi a escolha que eu fiz que me deixou mais tranquila. Como eu também vejo lá no meu espaço, famílias que precisam deixar com 4 meses e após uma visita, que percebem que o ambiente a gente tenta o máximo possível controlar para que não haja uma circulação de vírus. A quantidade de crianças no nosso ambiente, pelo menos, é uma quantidade limitada. Então, a gente tem que, quando for visitar um ambiente desse, se atentar a essas questões. A refeição, com 6 meses a gente começa a introdução. Vocês colocam sal na comida? Não, não colocam. Então, tudo isso que a gente tem que avaliar, né? Quando a gente passa a ser cliente de um serviço, aí começam os prós de você colocar o bebê num hotelzinho, numa creche. Quando você passa a ser cliente, você consegue exigir mais, né? Você consegue se colocar mesmo nesse lugar de estou pagando, quero que faça do jeito que eu orientar. Diferente de, por exemplo, a gente cogitou de deixar com uma parente. Mas e aí? Será que eu ia poder conseguir cobrar dela da maneira que ela fizesse da maneira como eu queria? Muitas vezes não, porque às vezes é um parente que está fazendo aquilo ali porque ama você e a sua família, quer te ajudar, e aí você se sente até constrangido de querer cobrar algumas coisas, né? E aí voltamos para os contras de ter que deixar em casa, deixar com a família. Por um lado é bom, alguém conhecido que já tem uma relação afetiva com a criança, por outro lado, até onde eu vou poder cobrar que aquela pessoa faça do jeito que eu quero que faça, né? E aí a gente pode criar nesse momento até uma relação de tensão familiar, porque muitas vezes a gente quer de forma mais suave, direcionar como a gente quer que faça, e a outra pessoa pode se ofender, e aquela outra pessoa é sua mãe, é a avó da criança que te criou, então já vem logo com aquela frase. Já lhe criei, eu sei criar. Isso mesmo. E a gente se vê refém. Porque Mateus... Mas ela fica, ela diz logo. Eu sei criar. Aí a gente se vê assim, meio que refém mesmo de uma maneira de criar que não é a sua, né? E que, assim, isso também é a realidade de muitas famílias. Não tenho condições de colocar num ambiente coletivo privado e ainda não recebe num ambiente coletivo público, né? As creches normalmente começam a receber a partir dos 6 meses. Isso. E aí eu vou ter que deixar. E aí trabalha esse coraçãozinho, a paciência, trabalha, né, aquele sentimento de minha mãe sabe o que faz, minha tia já criou não sei quantos primos meus, a madrinha é Deus no céu e madrinha na terra, a irmã não é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente fazer aquilo que é possível e em cima dessa escolha, né, diante das circunstâncias da nossa família, realmente, assim, trabalhar, ficar tranquila e ir direcionando, e se for necessário em algum momento mudar, tá tudo bem, assim como eu senti a necessidade num momento de voltar a trabalhar, porque eu me vi anulada, né? A profissional também precisa existir quando ela já nasceu dentro da gente, e a gente não deixa de ser profissional quando passa a ser mãe, né? Então chegou um momento que eu disse, não, a hora é agora, não quero colocar mais babá, porque... E aí, eu vou voltar com tudo, e agora com o meu negócio. Eu vou precisar que alguém esteja realmente me atendendo a minha necessidade. Se eu coloco uma babá, ela adoece. E aí, eu vou ter que deixar minhas demandas para poder voltar para casa para ficar com a criança. E um ambiente contratado para isso, você leva de segunda a sexta o dono do local que se resolva. Vai atender a tua criança, entendeu? Então, todos esses pontos que a gente tem que avaliar e colocar na balança, mas principalmente tentar estar segura e tranquila com a escolha e ter a certeza que você está fazendo o que é possível que você faça dentro das suas circunstâncias, né? Eu vou agora falar, né? Está tudo certo com esse microfone.
Eu vou agora falar da minha busca, né, por esse serviço. Eu segurei o máximo que eu pude, os cuidados. Hoje ele tá. Eu segurei o máximo que eu pude, esses cuidados com a Heleninha em casa, né, com a minha. Mas quando ela estava com 10 meses, eu precisei começar a pesquisar o ambiente que eu ia me sentir realmente segura, né? Eu tive esse privilégio de poder ficar com ela até 10 meses. Mas nessa busca toda, que é onde eu fiz uma pergunta para a Cris, e Cris foi a pessoa que me acolheu, né? A gente olha, assim, estrutura física, vamos dizer assim, o ambiente, se é ventilado, se não é, os materiais que tem ali disponível para a criança, para estimular e tal. Mas eu, mãe de primeira viagem, que eu acredito que você recebe muito, e já recebeu muito, mães de primeira viagem tem várias outras dúvidas. Então, por exemplo, eu tinha em relação à alimentação, porque minha alimentação não é das melhores até hoje. E quando a gente tem filho, a gente quer que a criança coma bem, coma saudável, enfim. Não sei fazer. Eu não, então, assim, eu na rotina de trabalho mesmo, de comprar marmita, de almoçar em restaurante, sabe? E minha filha ia acompanhar isso também, mesmo com 10 meses, como é que ia ser? Então, nesse processo, o espaço de Cris me atendeu bem, porque eu percebia o tipo de comidinha, eu garantia também a refeição saudável da minha filha, porque, por exemplo, a Helena tomava sopinha à noite, sopinha de legumes, eu me sentia tranquila de pedir uma pizza, tranquila, porque eu sei que a minha filha já comeu, então se eu desse a ela só um biscoitinho, um não sei o quezinho, já supriria ali, e eu poderia comer a minha pizza. Então, quando a Helena não ia para o hotelzinho, que não jantava, aí eu, meu Deus, não vou pedir pizza porque eu não vou dar pizza para minha filha. Então, eu vou ter que fazer ou comprar feita alguma coisa. Então, rolava um estresse também nisso da alimentação. E eu percebo muitas mães que chegam até o serviço de Cris, que tem essa angústia da introdução alimentar. O que meu filho vai comer? E começam a querer controlar, vamos dizer isso, só que depois sente tanta segurança na refeição que é feita, no que eles comem lá, que acaba até deixando de mandar as coisas de casa também. Diz, não, o hotelzinho vai garantir até umas dicas isso. também, né? E tem muito essa troca. Tem muito essa troca. Tem mãe que, às vezes, é buscar um pouquinho antes da saída e diz, ei, bota a sopinha numa vasilha que eu vou levar para casa, eu vou dar em casa. Então, voltando a falar sobre a aflição dessa faixa etária até completar 1 ano, eu acho que a questão da criança não falar de certeza até 1 ano, né? Não se comunicar tão claramente, aflige também o coração das mães. Então, procurar lugares que possam, de alguma maneira, contribuir com isso. Por exemplo, hoje já tem muitos espaços que têm as câmeras. Então, esse monitoramento também tranquiliza a gente. E até para quem vai deixar uma babá em casa, ter a câmera em casa, acompanhando aquele trabalho que está sendo feito, também é uma forma de descansar o coração nesse sentido. Mas aí eu acho, só para resumir a primeira parte, a primeira faixa etária, que é bebezinho até 1 ano, acho que a gente pode concordar, em resumo, que o quanto mais a criança puder ficar em casa nesse período é melhor, né? Mas existem espaços que atendem essa demanda, essa necessidade das famílias, então vocês têm que visitar mesmo e se identificar com caso seja a escolha de vocês. E agora a gente vai falar das crianças de 1 a 3 anos, porque já estão mais desenrolados, já começam a andar, já começam a contar as coisas do jeito deles, mas já começa a contar as coisas, se alguém empurrou, se alguém bateu, se alguém mordeu. Então, conta tudo. Quais são os prós e contras de ter a babá ou de ter o serviço do hotelzinho para essa faixa etária agora? Deixa eu só registrar aqui, ligado aqui no programa, eu acho que é o perfil J. Henrique 61. Henrique, eu vou agradecer. E se quiser perguntar alguma coisa, se você tiver passando por isso, já passou, ou sua mãe, ou sua irmã, alguém conhecido. Como é o nome da mãe de Carline? Saniele, o artístico. Pronto. Saniele, obrigada. A gente também está no YouTube. Se quiser perguntar, pergunte que elas respondem aqui. Viu? Então, só para registrar, Cristina pode responder agora. Então, também, a gente já passa para outra fase, né? 1 aninho, começam as descobertas mais, como eu posso dizer,
mas significativas, porque a gente começa realmente a perceber a criança interagindo com o mundo, né? Até 1 ano, o estímulo que ela precisa, ele está mais voltado para o afeto, é o colo, é o brincar, é o pular, é o brincar com objetos até do próprio Aquela ambiente de interação, casa, né? Tudo isso é importante. É disso que ele precisa. É de afeto, de um colinho quando está chorando, de uma comidinha quentinha na hora certa, de um aconchego na hora de dormir. Até 1 ano é isso. Depois de 1 ano, eles exigem muito mais. Muito mais. E aí é onde começam, então, os prós de um ambiente coletivo serem maiores do que estar com uma babá. Quando a gente tem uma sorte de ter, como eu já tive, conheço, né, pessoas que tiveram a grande sorte, eu, inclusive, fui uma delas, fui criada, né, com babá em casa, né, porque a minha mãe trabalha desde muito cedo, né? Então, uma babá que estimula a criança na fala, numa marcha, estimula a criança a ser curiosa no ambiente, oferta um ambiente favorável para aguçar essa curiosidade. De que forma? Dispondo de brinquedos, né? Não colocando tudo junto de uma vez só, mas a gente consegue desenvolver, sim, essa criança num ambiente privado, né, em casa, quando essa pessoa que está no cuidado tem essa disponibilidade. A gente vê, sim, muitos casos que são o contrário, que a pessoa acaba utilizando já dessa autonomia da criança em benefício dela. Bom, já está sabendo andar, agora eu vou deixar. Já consegue segurar um celular, vou colocar um celular na mão com desenho, ou vou ligar a TV, que já não chora tanto, fica na TV. E isso a gente sabe aí que não é o melhor para essas crianças. O que elas precisam nesse momento é de muito estímulo. Então, um ambiente coletivo, né, um ambiente, um hotelzinho, ele já é um ambiente preparado para isso, né? Ele já é pensado para essa fase do desenvolvimento. Os profissionais que trabalham lá, eles recebem cursos e recebem informações que são recicladas a todo tempo, né? E tudo em benefício do desenvolvimento infantil. Né? Então, esse é um grande fator positivo para um ambiente coletivo. Ele já está com um ambiente preparado e com pessoas preparadas. Né? Quando a gente opta por esse serviço, é importante, ainda assim, quando começarem as visitas, observar se esse ambiente realmente ele tem instrumentos para isso. Né? Durante a visita, olha, criança, e aí, como que é a rotina? Tem um cronograma? O que eles fazem durante o dia? Né? Alguns ambientes como o meu tem a câmera que o pai consegue observar durante o dia como é a rotina, então vê a criança no momento de uma refeição, no momento de uma atividade direcionada, no momento de uma brincadeira. E já tem outros ambientes que não oferecem. Então, perguntar muito mais, né? Pedir vídeos, pedir fotos, né? Porque se você coloca a criança num ambiente desse, coletivo, onde você está pagando, você espera que ele realmente faça diferença na vida da criança. Claro. Porque se for para colocar e a criança fica lá, sentada, num bebê conforto, na frente de uma TV, isso aí tem muita babá que faz por um valor mais baixo e você deixa em casa. Verdade. E está lá sem gripar. Porque, voltando a esse assunto das viroses, elas vão acontecer. Isso. Mas aí a gente já tem um fator que nos protege, né? Como eu posso dizer, porque a criança ela já está mais fortinha, então ela já não fica tão debilitada quando ela é acometida de uma virose, ela já consegue até se comunicar melhor, indicar onde que está doendo, o que ela está precisando, ela está chorando por quê, está doendo aonde, ela consegue indicar. Então, a gente já tem esse benefício aí do desenvolvimento, porque gripar, vai gripar. Viroses vão vir, não é só a virose respiratória, a gente tem outras, né? Mas a gente consegue ainda enxergar, mesmo dentro desses contras, que a partir de 1 ano, um ambiente coletivo ele realmente vai fazer diferença. Exceto realmente se você tiver uma babá, que mesmo assim, né, a gente é uma babá muito boa, que estimula, mas e a questão da interação social? Isso.
Seu filho vai ficar em casa, tem todos os brinquedos, aí a mãe coloca um pula-pula, aí a mãe coloca brinquedos pedagógicos e a babá é excelente, faz uma rotina que a criança vai se desenvolver. Mas aí, quando ele está lá no parquinho, brincando com os amiguinhos, quer dizer, que você quer que brinque com os amiguinhos, ele corre da interação, ele não quer brincar junto, ele corre, fica lá coladinho nas pernas da babá, porque não quer sair. Então, também tem que avaliar esse ponto. A partir de um ano, a criança ela precisa também ser exposta a esses momentos coletivos, né? Porque aí é onde ela vai começar a construir essa relação, né? A entender como é viver junto, né? Até então, ela sabe o que é viver junto com mãe, pai, né? E às vezes uma babá, uma avó. E só que você está trabalhando com cabeças de adultos. E aí, quando é criança, quando eu quero aquele brinquedo que a outra criança está segurando, eu vou lá, corro para tomar. Como é que eu trato? Eu pego, eu não pego, eu brigo, eu não brigo. Então, é onde eles vão começar a construir esse conhecimento, né? E assim, você tocou no ponto da babá. É uma babá muito boa, só que não é a maioria dos relatos que a gente escuta, não é de babás que estão preparadas, que têm uma formação, até mesmo, eu não vou nem dizer formação, porque tem muitas pessoas que eu conheço que não fizeram nenhuma graduação, mas que têm uma noção assim muito básica de querer ensinar letrinhas, de querer por ela só, não é porque fez formação nenhuma, por ela só, ela quer ensinar, enfim. Só que isso é a minoria. A maioria das babás era uma pessoa que às vezes já trabalhava na casa, né, arrumando, fazendo uma faxina, fazendo o almoço e que surgiu a demanda de também cuidar da criança. E acontece muito de ter ainda, ela não mudar só a função, mas ela ter ainda que dar conta das demandas da casa e ainda da criança. Então, provavelmente, essa criança ela vai estar na televisão, ela vai estar com aquelas musiquinhas, né, aqueles vídeos, porque a babá precisa fazer a comida, senão a comida vai queimar. Porque, então, assim, acaba não sendo um serviço exclusivo de babá. Ela não tem só que ficar com a criança. Ela também tem que dar conta de outras demandas. Então, tem essa questão de dar essas demandas, tem a questão do treinamento, porque quando a criança ela vai para um ambiente coletivo, ali são pessoas, né, são contratadas para fazer um serviço muito específico de estimular. Elas passam por treinamento, algumas cursam pelo menos já pedagogia ou alguma coisa nessa linha para ajudar, facilitar nesse trabalho com a criança. Então, a gente precisa ter atenção a isso, que nem todo mundo tem acesso a uma qualidade de babá que se preocupa com esse desenvolvimento. E ainda quando tem essa dificuldade da socialização lá na frente. E agora a gente vai falar da turminha a partir de 4. Voltamos, pessoal. A gente vai falar agora sobre a turminha maiorzinha a partir de 4 anos, mas antes da gente entrar, a gente recebeu aqui nesse intervalo uma pergunta, comentários de Saniele, minha mamãe, que está assistindo a gente. Antes dela falar, tá ligada aqui? Eu sempre começo pedindo para as pessoas se inscreverem no canal Abertade TV Web, né, para poder acompanhar o nosso programa nas sextas-feiras, que é um programa voltado para justamente esses temas da educação, da mulher que trabalha, de como lidar com os filhos e dessa segurança que a gente tem que ter, essa rede de apoio que as meninas, as nossas especialistas costumam falar. Então, se inscrevam, é toda sexta-feira aqui, a gente sempre está aqui. Hoje, excepcionalmente, de 11 ao meio-dia, mas o horário que vai ficar fixo é de meio-dia a 1 da tarde. Não, já era. A gente abriu uma exceção, foi comprar Sandra, né, que estava no período letivo, agora ela já entrou nas férias, né, do Extra Classe, que é nosso patrocinador. E também, quem quiser também acompanhar no Instagram, no Facebook, também a gente está lá, né, ao vivo, é o único podcast ao vivo diário, né, tanto o Café com Política, que é de segunda a quinta, e o ExtraCast, que é parceiro nosso. Então, também, quem quiser fazer pergunta pelo Facebook e pelo Instagram, canal aberto, Rádio e TV Web, a gente está aqui acompanhando tudo, é só, né, questionar, é só perguntar que a gente coloca no ar para as especialistas responderem. Então, fazendo esse registro, já passo para a nossa querida Karine para continuar nesse nosso bate-papo muito importante e necessário, né, Karine?
Com certeza. E eu estava comentando aqui que a minha mãe já mandou comentário aqui para mim, ó, tem que falar desse assunto. Por que que ela está se pronunciando? Ela se identifica com essa temática porque ela tanto já fez esse serviço de babá, de cuidar de crianças, né, na casa das famílias que precisavam desse serviço, como acabou fazendo o curso de pedagogia e foi trabalhar em creche, foi trabalhar em escola, tanto com turmas, a turma toda, quanto acompanhando crianças específicas, né, A que tem experiência dela, ela laudo. foi atrás do conhecimento, Com né, de ampliar. certeza, com certeza. Então, não Muito foi bem. só aquilo, eu já criei 3, não preciso mais de nada. Não, a gente sempre precisa tá estudando, tá buscando maneiras de se atualizar. E ela estava falando, ó, vocês precisam falar dos primeiros socorros, né? Que acidentes acontecem, seja no ambiente de casa, né, os acidentes domésticos, né, lá com a babá, seja no hotelzinho, na escola, uma criança se engasgar comendo uma fruta, por Isso. exemplo. Uhum. Então, como que acontece essa parte dos primeiros socorros dentro da rotina do hotelzinho? Tema excelente, excelente. A gente oferece para a nossa equipe, de tempos em tempos, uma atualização, né, desse curso de primeiros socorros. E para você ver o quanto é importante, a gente nunca quer utilizar, a gente nunca quer precisar utilizar, né, mas já aconteceu. Então, a gente teve que fazer a manobra, né, em uma das crianças, e graças a Deus com sucesso. E aí eu fiquei pensando, essa mesma criança, antes de entrar com a gente, né, no nosso ambiente, ela era cuidada por uma babá em casa. Então, será que ela teria tido a mesma oportunidade? E detalhe, o engasgo dela foi no café da manhã, uma alimentação que os pais mandam, essa é a única refeição que vem de casa, né? Com um alimento que a gente jamais imagina, com queijo, um queijo derretido ainda, né? Um sanduíche no café da manhã. Então, e normalmente a maioria das crianças tomam esse café da manhã em casa. Algumas é que chegam lá ainda dentro do horário de café da manhã e a gente oferece o que os pais levam. Então, veja, uma babá em casa com essa criança oferecendo o café da manhã e tendo a necessidade de fazer a manobra corretamente, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas isso é muito importante e é mais comum do que a gente imagina. Além disso, a gente, através de uma instrução da nossa nutricionista, a gente tem o cuidado também de oferecer a refeição com os cortes devidos, né, os tamanhos devidos, a maneira devida de oferecer o alimento, tudo isso para evitar. A gente não quer precisar fazer nenhuma manobra, né? Por isso a gente trabalha com a prevenção. Então, é um assunto muito importante, que dificilmente a gente se atenta a perguntar se uma babá fez esse curso de primeiros socorros, quando a gente opta por manter a criança em casa, né? E aí, a gente encerrando esse assunto, né, dos primeiros socorros, que foi muito bom. Se vocês também tiverem mais alguma pergunta ou comentário, podem sinalizar que a gente vai responder, ainda tem alguns minutinhos de programa. A gente agora vai falar das crianças a partir de 4 anos. São crianças que precisam já estar na escola em um horário específico. E no outro horário, precisam estar ou em casa com uma babá, ou num hotelzinho, num contraturno escolar, né? E as preocupações vão mudando. As preocupações das crianças até 1 ano é uma. As crianças até 3 anos é outra. E a partir de 4 anos ainda é uma terceira preocupação, né? Começa a mudar, na verdade, essas demandas. Também é um tema bem interessante, que também fui cliente desse serviço, porque a gente começa pensando, bom, minha filha já está convivendo com outras crianças e tal, então está tudo certo, está num ambiente que está estimulando e tal. E às vezes em casa a gente também pensa nisso, eu tenho filhos maiores que ficam com a criança, tem uma criança de 14 anos e eu tenho uma filha de 4, já consegue ficar junto. Gente, é completamente diferente, são universos diferentes. Eu precisei desse serviço também e entendi o quanto era necessário que a criança esteja inserida em ambientes com a faixa etária semelhante à dela, né? A minha filha chegou um momento, né, que dentro daquele serviço que eu oferecia naquela época, já não era mais compatível com a idade dela. Ela estava retrocedendo. Ela tinha
5 anos, mas ela estava tendo comportamento de criança de 3 anos, sabe? É. Então, aí foi quando eu vi essa necessidade de colocar ela já num ambiente preparado para aquela idade. Hoje a gente já consegue atender, né? A gente já tem essa turma, inclusive ela hoje já fica lá comigo. Mas eu me coloco também no lugar dessas famílias que acham que, por ter um irmãozinho já em casa que pode cuidar, acha que está tudo certo. E não está, gente. A gente tem que entender que cada faixa etária ela tem uma necessidade, tem uma demanda, e ela precisa ser atendida. A criança não pode ficar pulando etapas, porque isso vai refletir lá na frente, né? Com certeza. E aí, sobre essa preocupação também das crianças a partir de 4 anos, já entra a parte pedagógica. Elas Isso. começam a ter tarefinhas de casa para fazer. Então, às vezes, a babá cuida muito bem da criança, mas não tem instrução para ensinar, por exemplo, alfabetizar, o processo da alfabetização. Ela já não consegue dar suporte. Então, às vezes, mexe até com uma insegurança que ela já tenha mesmo a respeito disso. Então, a gente percebe muito essa demanda. Tem pessoas que se esforçam ainda, tentam ensinar, mas aí acaba vindo algum erro, alguma coisa assim. E assim, gente, as crianças elas estão em constante aprendizado, né? Então, se você ensinou errado uma vez, ela vai lembrar do errado. E Vai. outra, se foi o cuidador, seja a babá, a mãe e o pai que ensinou, tem uma referência ainda maior. É capaz dele dizer para a professora na escola que a professora está errada, porque o pai ensinou de outro jeito, porque a babá, que é uma pessoa que é referência na vida dele, com certeza ensinou de outro jeito. Então, é bom ensinar quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Ah, eu sei como que se faz essa continha aqui. E às vezes a gente até sabe na mente, né? Ah, eu tenho certeza que 5 mais 5 dá 10, então bota aí 10. Mas a criança entendeu É. que dá Por que 10? dá 10? Como que dá Como? 10? Como chegou? Como é que está sendo ensinado na escola? Então, buscar um contraturno escolar, um hotelzinho, é importante também nesse sentido, né? Porque vão ter pessoas ali que vão ter aquele olhar atento para fazer essa atividade, não só por fazer, porque tem que levar para a escola feita no outro dia, mas porque eles têm que ensinar aquilo ali. A criança, ela vai, quando chegar numa certa idade, a partir de 6 anos, 7 anos geralmente, ela vai fazer provinha na escola. Como que Isso. ela vai ter segurança para responder aquelas questões, né? Então, tem muito essa questão do pedagógico, que o serviço do hotelzinho, do contraturno, ele acaba se sobressaindo positivamente. Mas também tem outras questões, né? E aí eu queria que Cris falasse assim, de questões negativas que não seja em relação ao pedagógico, mas que a gente precisa estar com atenção a partir de 4 anos. Quais são as preocupações e como que poderia ser conduzido esse momento dentro do hotelzinho? E aí eu vou fazer outra pergunta aí, já que me veio à cabeça agora. Quem não tem condição de custear esse serviço, como faz? Vocês, a doutora pedagoga, as doutoras aqui, como os pais que não podem, como é que eles fazem? E, ao mesmo tempo, tem que fazer, né, tem que dar essa inicialização, né, nessa parte pedagógica. Entendo. Bom, iniciando aqui com o tema que Karine abordou, a gente se preocupa muito quando chega uma certa idade também com relação a quem a gente está colocando dentro de casa para cuidar dos nossos filhos, né? É um assunto que, inclusive, a gente até poderia colocar em pauta aí para uma próxima, Isso, né? Que é verdade. a questão do abuso de crianças que Isso. sofrem agressão, que ficam, inclusive, até traumatizadas com algumas situações que acontecem em casa, por pessoas que muitas vezes a gente tinha toda a confiança do mundo que era a melhor pessoa, a mais indicada para cuidar do meu filho em casa, meu filho está protegido em casa, e aí pode acontecer e vem a frustração. Então, nesse assunto, eu também consigo enxergar como um ponto muito positivo a gente colocar a criança num ambiente coletivo, né, num hotelzinho, porque lá acaba que ele está sendo monitorado por mais pessoas. Né? Em casa, se cria um vínculo tão forte com a babá, que é como se fosse uma segunda mãe. E muitas de vezes alguma forma está protegido, né? está protegido, mas e a criança entende que tudo que aquela pessoa fizer com ela está tudo bem. Ela não consegue discernir ainda o que está sendo feito
que não é para o bem dela, né? A criança pode estar sendo molestada, a criança pode estar sendo abusada, e ela muitas vezes não É uma percebe. sensação, então é só uma sensação equivocada às vezes, né? De achar que Exatamente. está protegido estando em Exato, de casa e não num segurança. ambiente com outras Isso. crianças, né? E num ambiente privado, né? Acaba que a sua criança ela vai ter contato não só com aquela pessoa, outros adultos estão envolvidos em todo esse processo. Então, acaba que um vigia o outro, né? Além disso, também tem a questão do cuidado da própria gestão do ambiente, em contratar pessoas, em avaliar pessoas, em analisar pessoas e Pois é. acompanhar também né, o histórico daquela pessoa, o histórico psicológico daquela pessoa. A gente diz que conhece hoje, mas pode, daqui uns dias, a pessoa tem outra atitude e a gente se surpreender. Então, dentro de um ambiente privado, quando você contrata, você já também cria essa expectativa. Bom, tem alguém cuidando disso, tem alguém olhando isso, tem alguém monitorando isso. E com uma babá, é bem mais complicado a gente conseguir controlar, né? Principalmente, eu digo, por conta desse vínculo que a criança cria com essa pessoa, que faz com que ele confunda o que é bom e o que não é bom. Ele não consegue, porque é como se é a mãe, é o pai. Quando você vai perceber que aquela criança estava passando por algum abuso, já é lá na frente, já a criança já está dando outros sinais, já, e aí pode já ter causado todo um trauma na vida dessa criança, né? Que eu disse. Sim, E quem sim. não tem essa condição, né? Mas que tem que, Que né, precisa. começar a introduzir a pedagogia, a educação, o conhecimento. Hoje a gente tem muito material, muito conteúdo de forma gratuita também, né? Já disponibilizado. Eu sei que é uma jornada já bem estendida dos pais, né, que trabalham fora e que precisam deixar de repente, deixa com a tia, porque é o que eu posso fazer no momento e pego no final do dia, 6h30, né, da noite, já chego em casa ainda preparar a janta, mas a gente sabe que essa criança ela precisa ter um acompanhamento. Então, se você não pode fazer isso de forma paga, né, você precisa fazer isso sim em casa. Então, é acompanhar e não deixar a coisa acumular, sabe? É fazer diariamente. Você conseguir um tempo que seja meia hora com aquela criança para ver aonde que está a dificuldade dela. E, principalmente, a comunicação com a escola. Você está sempre atento, conversando com a professora. Está tendo alguma dificuldade? Você está encontrando alguma dificuldade no meu filho? Tem algo que eu preciso fazer? Porque a gente percebe que, assim, quando você entra nessa área, você quer que dê certo. Então, o professor sempre vai estar disposto a orientar um pai, uma mãe que quer fazer algo pelo filho, né? Agora, se você deixar a função só para a escola, aí o barco pode desandar, Verdade. né? Isso é fato. Gente, a gente está já no finalzinho, já vou deixar a Karine para as considerações finais com a nossa convidada e já fazendo o convite para que vocês acompanhem aqui o ExtraCast todas as sextas-feiras aqui no nosso podcast Café com Política, no nosso canal aberto Rádio e TV Web, Karine e depois Cristina, né? Então, gente, em resumo, né, sobre essa reflexão que a gente quis trazer para vocês hoje, sobre a importância de conhecer o espaço, de conhecer a pessoa, de pensar essa questão de treinamento, primeiros socorros, parte pedagógica, é muita coisa. Então, temos aí sim materiais gratuitos, temos pessoas locais, né, que podem também estar orientando. Às vezes você foi conhecer um hotelzinho, acabou não conseguindo financeiramente colocar naquele espaço, mas ali você estabeleceu uma comunicação que a pessoa, não, eu vou tentar te indicar um que eu confio, e já um vai indicando para o outro, enfim, vai rolando uma comunicação, e existem vários hotelzinhos, né, então sempre vai ter um que você vai se identificar mais do que outro, que você vai sentir mais uma segurança, e isso vai variar de família para família. Sobre só comentando aqui essa parte do pedagógico, deixar essa meia horinha, quem não tem a condição de ter um profissional para acompanhar a sua criança, a outra sugestão que eu dou, além desse tempozinho, né, é que aquele tempo ele seja de qualidade, porque às vezes acaba sendo um tempo de
de briga, de discussão, de pegar para fazer a atividade com a chinela na mesa, Pois é. entendeu? Então, isso não vai ser prazeroso para a criança, tá? Tá estudando, tá Às vezes tendo até que fazer bloqueia, atividade. né, Exatamente, Karine? cria outros traumas aí que vão ser um obstáculo nas fases seguintes que a criança estiver avançando na vida escolar dela. Então, é isso, a gente trouxe essa temática para vocês da opção entre babá e hotelzinho. As duas opções são muito válidas, mas vai depender em que fase da vida a sua criança está. Uhum. Então, e o contexto também da família, né? Financeiro, inclusive. Então, eu gostei muito dessa conversa com vocês. Bom, Obrigada, bom. Cris, por ter aceitado o Ela já deu a outra convite. sugestão, anota aí. Já trouxe tema novo para a gente. E toda sexta-feira nós teremos aqui o ExtraCast para vocês. Sempre. Gente, obrigada, foi um prazer. Eu amo falar de criança, eu amo falar de educação, mas principalmente eu amo falar do maternar, porque acima de qualquer coisa, do que a gente almeja profissionalmente, a gente, quando é mãe, né, a gente quer o melhor para o nosso filho. Então, eu amo temas que vão me ajudar nessa missão, né, essa linda missão, mas não tão fácil, né, nem sempre tão fácil. Então, agradeço demais. E vocês têm trazido sempre conteúdos muito relevantes para a gente, eu agradeço. Essa é a proposta. Gente, só avisando que o ExtraCast é um apoio, um patrocínio do Extra Classe Acompanhamento Escolar. Então, quem quiser conhecer os serviços do Extra Classe com nossa psicopedagoga Sandra Quitéria, né? É só entrar no Instagram, @extraclassepnz. Eles já está com matrículas para o próximo ano abertas, o atendimento é diferenciado. E outra coisa, vai virar franquia e vai estar em Juazeiro o ano que vem. Sandra já está se organizando para ampliar os serviços, né, do Extra Classe. E deu o serviço também do Lumiar, né? De vocês também. Como é que acha vocês aí, as nossas especialistas? Isso, o Lumiar, ele trabalha tanto com serviço de hotelzinho, como também com contraturno escolar, reforço escolar. Né? Nós estamos ali no bairro atrás da banca. Temos um Instagram que sempre tem bastante conteúdo, a gente sempre está atualizando bastante, que é o Lumiar da Infância. Né? O nosso telefone, acho que passa o telefone, pode 87, passar. tem Nosso WhatsApp, né? é 9 informações. 9106-2291, né? A gente está sempre lá disposto a atender. E vocês vão atender nas férias agora, estamos em com a programação de colônia de férias, Olha. porque, minha irmã, ou coloca essas crianças numa colônia, ou a gente não termina o ano saudável, não, na cabeça, não. Mas a programação está linda, está excelente. Inscrições abertas. A gente está com a prévia agora em dezembro e a gente tem também a colônia oficial, que é em janeiro, né? Janeiro inteirinho, de muita programação diferente, recreação, também educativa. Então, tá bem legal. Lá no nosso Instagram tem toda a programação e entre em contato no nosso WhatsApp, que a gente passa também todo o material. Ótimo. Karine, quer deixar um recado final? Então, minha gente, eu só quero falar da colônia de férias, né? Isso. Eu acho que todo programa que eu venho, eu tô falando dessa colônia de férias. Pronto. Finalmente começou, né? Esse mês de dezembro a gente tá fazendo a prévia e a programação tá perfeita. A gente trouxe como referência o escritor Jonas Ribeiro, que é um escritor brasileiro. Então, a gente tá trabalhando toda a programação inspirada nas obras dele. Então, tá muito, muito bom. Vai ter o quê no hotelzinho? Minha filha, tem de tudo. O que já tem aí que já pode dar um spoiler? Vou dar spoiler, que as crianças adoram fazer. Oficina de slime. Desenho e pintura. Oficina para confeccionar pulseira, colar, que eles adoram fazer. Pulseira da amizade, colar. Eles amam. Tem uma vizinha minha que eu aula sou até de cliente dança, dela. capoeira, desse tamanho. Desse jeito. Eles vendem, minha filha, as coisas 50 centavos, R$1, vendem. Então, a gente estimula toda essa parte artística, pedagógica, essa desenvoltura também para teatro, que a gente tem uma prosinha de teatro que vai toda semana fazer com eles esse momento, a parte da literatura em si. Então, assim, é bem completo mesmo, sabe? Não é só a brincadeira, não. É uma brincadeira com finalidade. Olha aí. Então, fica a dica aí, @Lumiar da Infância, no Instagram, todos os detalhes lá. E a gente volta na próxima sexta-feira. Acredito que pode ser Sandra, né? Sandra tá cuidando tá com um problema de saúde na família, mas eu espero acredito que ela volta. A gente vai ficar, viu, Karine, só para fazer a programação. A gente vai fechar dezembro,
né? Aí em janeiro a gente vai reprisar os programas, né? Para tirar umas férias, que a gente é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Só Deus sabe o tanto que eu me viro nos 30. Marinho conhece, a doida, a louca. Mas eu preciso passear um pouquinho com minhas filhas desde a pandemia, que eu não viajo com as bichinhas. Elas só dizem, mamãe, vamos viajar, vamos para João Pessoa, minha Paraíba. Mas assim, aí, tanto o podcast Café com Político como o Extracast, a não ser que as meninas queiram ficar vindo, mas no meu caso eu não vou poder por conta disso. Mas a gente coordena isso aqui tudo. Aí as meninas vão estar. Vamos sim. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem e fiquem aqui ao vivo toda sexta-feira e comigo de segunda a quinta no Café com Política. Pergunte, comente, critique, sugira aqui no canal aberto Rádio e TV Web. Se inscrevam e até segunda. Segunda tem entrevista boa, né, sobre comunidade e comunicação com meu amigo Gilvan, do blog da comunidade. Ele vai contar tudo aqui, como é que veio essa identificação, por que ele criou esse canal aí, para ser a voz, né, da sua comunidade, e é um exemplo bacana. Tchau, até amanhã. Até amanhã não, até segunda.